Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por estarmos essa noite na casa do Senhor, podendo louvá-lo e também podendo estudar a sua palavra. Eu quero saudar também os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos então para o nosso estudo. Os irmãos aí da mídia, por favor, aí pode colocar os slides. Nós estamos estudando o livro dos Salmos, como é do conhecimento dos irmãos. Este livro grande do Antigo Testamento, são 150 salmos, e hoje nós vamos estudar mais um deles. Hoje nós vamos estudar o Salmo 90. O tema que eu dei para este salmo, como eu gosto de fazer, eu sempre procuro resumir todo o texto numa frase que seja curta, simples, objetiva e de fácil memorização. O tema que eu dei para o Salmo 90 é esse que os irmãos estão vendo, a oração de um homem de Deus. Esse é o nosso tema, a oração de um homem de Deus. Abra sua Bíblia, portanto, no Salmo 90 e deixe-a aberta nesse texto, que nós vamos analisá-lo nessa noite. A palavra-chave, irmãos, do Salmo 90 é oração. São 17 versículos que nós temos aqui, e a palavra-chave é oração. Tudo o que nós vamos falar está dentro dessa temática, desse assunto, oração. Daqui a pouco eu vou voltar nele, então esse vai ser o objeto do nosso estudo. Esse é o esboço do livro todo, do livro de Salmos. O Saltério está dividido em 5 livros, imitando o Pentateuco, e corresponde aos 5 livros da lei. Então, na sua Bíblia, você pode perceber essas anotações aí. O livro 1 vai dos Salmos 1 a 41, o livro 2 vai dos Salmos 42 a 72, o livro 3 vai dos Salmos 73 a 89, o livro 4 vai dos Salmos 90 a 106, e o livro 5 dos Salmos 107 a 150. Então, quem organizou o livro, organizou dessa maneira aí, ele é temático e mais ou menos é a ideia de imitar o Pentateuco. Então, numa correlação, o livro 1 seria Gênesis, o livro 2, Êxodo, o livro 3, Levítico, o livro 4, Números, o livro 5, Deuteronômio. E hoje nós vamos iniciar o livro 4. Você pode ver aí na sua Bíblia, está escrito exatamente isso. Livro 4, Salmos 90 a 106. São 17 salmos que estão envolvidos ou englobados aí no livro de número 4. E cada um desses livros, dos 5, eles têm uma palavra-chave. E eu vou mostrar para os irmãos. A palavra-chave do livro 4 é amadurecimento. Este livro fala de maturidade. Na sua grande maioria, até o último deles, que é o Salmo de número 106. Então a palavra-chave é amadurecimento. No 4º livro, o povo de Deus amadurece enquanto fixa os olhos no reinado do Senhor, o Deus verdadeiro. Você pode ver que a referência é justamente o nosso salmo, que abre aí o 4º livro do Saltério. O livro 4 começa e termina exaltando a Deus, como está escrito, tanto no Salmo 90, versículo 2, como lá no finalzinho, no Salmo 106, versículo 48. A expressão nos 2 textos é a mesma. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então veja aí, Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora veja o 106, 48, que é justamente o último versículo do livro 4. Veja aí, Salmo 106, 48. É a mesma ideia, diz assim:
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Então você percebe aí os limites do livro 4, começando no Salmo 90, terminando no Salmo 106, versículo 48. Muito bem. Agora o esboço do nosso Salmo. O Salmo tem 17 versículos e ele está dividido basicamente em 3 partes. E nós vamos analisar cada uma delas nessa noite. A primeira parte é a eternidade de Deus, versículos 1 a 4. Segunda, a brevidade do homem. E terceira, a graça de Deus, versículos 13 a 17. E aqui tem um detalhe muito interessante que nós vamos analisar mais para frente. Moisés falando da graça de Deus. Parece até um contrassenso, né? Porque Moisés é o autor da lei. Moisés que escreveu a lei falando da graça. A gente vai ver essa ideia presente aí neste salmo. Então, 3 partes, a gente vai ver cada uma delas. A primeira parte, a palavra-chave é eternidade. A segunda é brevidade. E a terceira é graça. Muito bem, então vamos ver aí, antes da gente ler, eu queria ainda mostrar essas informações importantes do Salmo 90, pelo menos essas 4 aqui. Dando essas informações, a gente vai ficar mais preparado para analisá-lo. A primeira informação é sobre o autor, o autor é Moisés, conforme você pode ver aí no título em itálico. Oração de Moisés, homem de Deus. Então, o que nós temos nos 17 versículos é uma belíssima oração deste homem chamado por Deus, escolhido pelo Senhor para ser o grande libertador e legislador do povo da aliança, o povo de Israel. O segundo detalhe, a segunda informação é sobre a data do Salmo. É curioso que o Salmo 90 é o salmo mais antigo de todos. Dos 150 salmos, ele é o mais velho, ele é o mais antigo. Só para os irmãos terem uma ideia, a distância cronológica entre o mais velho e o mais novo, existe um espaço de 1000 anos. Entre o salmo mais antigo e o que seria para nós o mais próximo, há aí 1 milênio separando cada um desses salmos. Eu vou explicar para vocês. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, mas o Salmo 126 foi escrito por alguém que nós não sabemos quem foi, um autor anônimo. O Salmo 126 foi escrito depois do cativeiro babilônico, quando lá no Salmo 126 diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. É a ideia de que o povo estava saindo do cativeiro babilônico depois de 70 anos. Então, no Salmo 90 você tem Moisés escrevendo, e o Salmo 126 nós temos alguém anônimo depois do cativeiro. Entre Moisés e pós-cativeiro babilônico, nós temos aí 1000 anos, separando um salmo do outro. Então, Moisés escreveu apenas um salmo dos 150, e a gente acha até estranho, né? Quando a gente fala a palavra salmo, de quem você lembra? Davi. Você se lembra de Davi. Se lembra de Asaf, Remã, Gedutum. Salomão escreveu alguns, os filhos de Coré, que eles já apareceram. Mas aqui Moisés abre justamente o Salmo 90, o livro 4, e a palavra-chave é maturidade. Moisés é alguém maduro, experimentado. Ele vai fazer essa belíssima oração e ele vai trazer pelo menos 3 verdades para nós: a eternidade de Deus, a brevidade do homem e a graça de Deus. É isso que o Salmo fala. A terceira informação importante é sobre a vida dele. Moisés viveu 120 anos, certinho, 120, divididos em 3 períodos de 40 anos. Até os 40 anos, ele viveu no palácio de Faraó, achando que era alguém. Depois ele foi expulso, ele saiu de lá com medo, porque alguém o denunciou, porque ele havia matado um soldado egípcio. Dos 40 aos 80, ele viveu no deserto,
entendendo que não era ninguém. E dos 80 aos 120, ele passa a viver que com Deus ele tem tudo. Três períodos de 40 anos, até aos 40, achando que era alguém, depois até aos 80, entendendo que não era ninguém, e depois até os 120, entendendo que era alguém nas mãos do Senhor. Esse é, portanto, o Salmo 90, alguém maduro. É a ideia do amadurecimento. Salmos 90 a 106. E ele estava com 80 anos, impensável achar que ele fosse trabalhar ainda, mas ele começou a trabalhar para valer aos 80 anos, quando Deus o chamou para libertar o povo. Muito bem, quarta informação, é sobre o contexto do Salmo. No Salmo, ele dá uma dica para nós de quando foi que ele o escreveu. E foi no final da vida dele, veja só. Olha a dica, a pista, às vezes eu trabalho com pistas para descobrir algumas coisas, alguns sinais, algumas evidências. Veja o versículo 15, o que ele diz. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Pensa comigo, se Deus o chamou, ele tinha 80 anos, e ele está dizendo aqui, olha, ele está pedindo para Deus livrar da aflição, depois de tantos anos, provavelmente no finalzinho da vida dele. Ele tinha 80 mais 40, próximo do final da vida dele. E lá em Deuteronômio fala que ele morre, ele sobe no Monte Nebo, ele vê a terra prometida, e é Deus quem faz o seu próprio sepultamento, e ninguém sabe onde está o corpo dele, para que o povo não o adorasse por conta da idolatria. Então, essa pista do versículo 15, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Então, no finalzinho da vida. Então, essas 4 informações são importantes para nós entendermos agora por que ele fez essa oração. Então, vamos ver a oração em si. A oração de um homem de Deus é o tema do Salmo 90. Primeira parte, a eternidade de Deus, versículos 1 a 4. Veja só o que o texto diz. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Essa é a primeira parte, em que a palavra-chave é eternidade. Ele vai trabalhar aí com um desses atributos que Deus tem. Nós chamamos isso na teologia de atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis é a categoria que somente Deus os tem. E tem também os atributos comunicáveis que Deus tem e Ele em alguma medida concede a nós também, como amor, bondade, justiça, mansidão e alguma coisa dessa natureza. Veja só, agora aí trocando em miúdos, no versículo 1, a declaração dele, a declaração que ele faz inicialmente. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. 2 detalhes aí nesse versículo. O primeiro é a palavra refúgio. Refúgio lá na língua original traz a ideia de habitação. Deus não é apenas o nosso protetor. Deus é aquele em que nós podemos habitar, nos agasalhar nele. Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos abençoa. Ele é o nosso refúgio, a nossa habitação. É a mesma ideia do Salmo 46. Lembra do Salmo 46, 1? Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então é muito semelhante o Salmo 46 com essa declaração aqui de Moisés. O Senhor tem sido o nosso refúgio. Outra palavrinha interessante aqui do versículo 1 é geração. Essa palavrinha é interessante. Moisés é a pessoa indicada para falar sobre geração. Sabe por quê? Ele não viveu
ele não acompanhou, mas ele descreveu muitas gerações. Quem escreveu o Pentateuco? Foi Moisés. Moisés escreveu acerca de muitas gerações. Moisés escreveu sobre Adão, sobre os descendentes de Caim, depois descreveu sobre os descendentes de Sete, sobre os descendentes de Noé, depois escreveu sobre Abraão, seus filhos Isaque, Jacó, José, os patriarcas, Josué. Então veja, ele não viu todas essas gerações, mas ele escreveu, ele sabe o que é geração. Deus revela coisas extraordinárias para Moisés. Revela os 5 primeiros livros da Bíblia, que é uma base, uma referência para nós lá no Antigo Testamento. Os apóstolos liam o Pentateuco, Jesus lia o Pentateuco, e ele não viveu tudo isso, mas ele escreveu sobre geração A, B, C, D, E, F, geração após geração. Ele escreve tudo aquilo que Deus fez com Abraão. Aí depois vai para Isaque, e depois vai para Jacó, e para José, para os 12 patriarcas. Então ele diz, olha, de geração em geração. Geração nasce e geração morre, mas só tem uma coisa que permanece a mesma. Deus continua sendo o nosso refúgio. Ele não viveu, mas ele escreveu sobre várias gerações. É a pessoa ideal para falar sobre maturidade. Lembrando que o tema é, do livro 4, amadurecimento. Versículo 2. Deus existe antes da criação, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Esse, como nós falamos, é um atributo incomunicável, a eternidade de Deus. Deus sempre existiu. Aqui você vê, né, eternidade traz a ideia, eu coloquei ali, né, de autoexistência. O Senhor sempre existiu. Às vezes alguma pessoa, alguma criança pergunta assim, né, quem é o Pai de Deus? Não é assim? Quem é o Pai? Essa pergunta, ela é resultado daquilo que nós estamos acostumados, né? Eu tenho pai e mãe. Você tem pai e mãe. E aí nós, na nossa limitação, na nossa finitude, a gente pergunta, quem é o Pai de Deus? Uma vez eu até brinquei com alguém, eu falei assim, bom, se ele tem pai, ele tem mãe. Quem é a mãe de Deus? Ele não tem nem pai e nem mãe. Ele é autoexistente, ele sempre existiu. Agora, olha essa expressão que a gente lê e não percebe, né? Ele é de eternidade a eternidade. Por que tem duas vezes aqui a palavra eternidade? Se tivesse uma só, não estava suficiente? De eternidade a eternidade. Como assim? Termina uma e começa a outra? Qual seria essa ideia? A ideia é de eternidade passada e futura, só para nós entendermos. Para trás, ele é eterno. Para frente, ele também é eterno. Então ele diz, olha, antes que os montes nascessem, Deus já existia. E quando ele escreve o versículo 2, o que ele tem em mente? Gênesis 1, escrito por ele mesmo. Leia Gênesis 1, que ele vai, no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Então a ideia é, Deus já existia quando não havia monte. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. E eu coloquei ali no slide também, né? Jesus também se declara eterno. A nossa ideia é sempre encontrar Jesus nas páginas do Antigo Testamento. E Jesus também diz, não com essas, claramente aqui dizendo que ele é eterno, mas lá em João 8 ele fala sobre a sua autoexistência. Ele fala sobre a eternidade. João 8, versículos 24, 28 e 58, ele disse assim, eu sou. E lá nesses versículos aí, 24, 28 e 58, a palavra está em maiúsculo, eu sou. É a mesma expressão utilizada em Êxodo capítulo 3,
quando Deus apareceu para Moisés no episódio da sarça. Jesus também é eterno ou autoexistente. Então, nessa oração, quando ele ora ao Senhor, ele diz assim: eu estou orando para alguém que não é criado, é autoexistente, ele é eterno, ele nunca nasceu, os montes, antes dos montes, Deus já existia. Então ele continua orando aí a esse Deus que é eterno. Versículo 3, a sentença de Deus sobre o homem. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Essa sentença que Moisés está dizendo aqui no versículo 3, dizendo que Deus dá uma ordem, o homem nasce, cresce, envelhece e morre. Aí Moisés diz assim, Deus diz: tornai filhos dos homens. Isso é uma sentença. Essa sentença está escrito, coloquei ali, né? Essa sentença está escrito em Gênesis 3,19. Quem escreveu Gênesis 3,19? Moisés. Quando lá no Jardim do Éden, após o pecado, Deus está dando a sentença, e lá em Gênesis 3,19 é dito que do suor do rosto, agora Adão iria trabalhar e conseguir o seu sustento. E também é dito em Gênesis 3,19, tu és pó e ao pó tornarás. Então Moisés está dizendo assim, o Deus eterno lavrou uma sentença para os homens. Deus é eterno, o homem é pó, o homem é pequeno. A sentença está lavrada. No versículo 3, tornai filhos dos homens. Agora o versículo 4, ainda falando sobre a eternidade de Deus. Ele diz que Deus está fora do tempo. Olha só. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 2 detalhes aqui, né, sobre esse versículo aqui. Esse versículo de 1000 anos aqui, ele é citado lá no Novo Testamento. Coloquei ali, 2 de Pedro 3,8. O apóstolo Pedro cita esse texto do Salmo 90, versículo 4, porque lá na sua segunda carta, algumas pessoas estavam dizendo que a volta de Jesus estava demorada. Jesus está demorando para voltar. Ele está demorando, desde que existe mundo, a gente escuta essa conversa, de que Jesus vai voltar. E aí Pedro diz assim, é como está escrito, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. 1000 anos, esse texto é citado. A história, depois de Jesus, tem 2000 anos de história, certo? Nós estamos no ano de 2026. Para Deus, é como se Jesus tivesse vindo para a cruz, o episódio da cruz fosse segunda-feira. Certo? Para Deus, é como se Jesus tivesse vindo, a sua primeira vinda, a sua morte na cruz, o seu sofrimento, é como se tivesse acontecido segunda-feira agora. E todo mundo lembra o que aconteceu segunda-feira, né? Segunda-feira está bem recente. E Moisés ainda, ele tem uma palavrinha que às vezes foge aqui, ele diz, olha, 1000 anos é como um dia. Aí ele reduz, ele diz ainda, 1000 anos para Deus é como uma vigília da noite. O judeu contava a noite em vigílias. São 4 vigílias. Das 6 às 9 é a primeira, das 9 à meia-noite é a segunda, da meia-noite às 3 é a terceira, e das 3 às 6 é a quarta. E aí Moisés diz assim, 1000 anos para Deus é como a vigília de vocês. Ou seja, ele diz que inicialmente 1000 anos é como um dia. Aí Moisés diz assim, 1000 anos para Deus é como se fossem 3 horas. Aí você soma agora, são 8h40. 8h40, 9, 10, 11. 1000 anos para Deus é quando for agora 11h40, passou 1000 anos para Deus. E para nós passou 3 horas. Então ele diz que 1000 anos é como um dia, aliás, 1000 anos para Deus é como uma vigília, 3 horas. Vocês já repararam que lá no Novo Testamento, quando a situação estava crítica para os discípulos, de repente o evangelista, ele solta uma pérola, ele diz assim, e Jesus veio socorrer os discípulos na 4ª vigília da noite, não é assim? Que horas?
Das 4 às 6. Das 4 da madrugada às 6. Jesus veio socorrer uma tempestade, Jesus veio na 4ª vigília da noite. A ideia do texto é, quando não tinha mais nenhum recurso, quando nenhum recurso da terra era possível para os discípulos, Jesus veio quando não tinha mais recursos. Jesus vem na 4ª vigília da noite e não tem problema para ele, a 1ª, a 2ª, a 3ª ou 4ª, não tem problema. Ele vem e soluciona o problema. Então, eu até coloquei ali, né? A vigília, isso corresponde a 3 horas. Nós estamos presos ao cronos. Deus, a palavra para nós, para tempo é cronos, para Deus é kairos. Deus não está preso ao cronos. Então, nessa primeira parte, Moisés diz, eu faço a minha oração para alguém que é autoexistente, para alguém que é eterno. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Agora a segunda parte. Segunda parte, a brevidade do homem. Se Deus é eterno, o homem é breve, passageiro. E ele vai usar algumas figuras para ilustrar isso. Versículos 5 a 12, a brevidade do homem. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A oração continua, agora na sua segunda parte. Se ele fala de Deus, agora ele fala de si. Ele fala do homem. Ele fala como é o homem. E ele está, se a nossa conta estiver correta, ele está no final da vida dele com aproximadamente 120 anos, um pouco antes da sua morte. Vamos ver aí então esses detalhes aqui do texto. Nos versículos 5 e 6, ele faz comparações sobre essa brevidade. No versículo 5, ele usa 3 figuras, todas elas para dizer que é rápido, que é breve. Veja só no versículo 5, 3 figuras comparativas. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Essa é a ideia do versículo 5. 3 figuras, a torrente, o sono e a relva. A torrente, quando vem uma enchente, quando vem algo, é rápido, muito rápido. Lembram-se, por exemplo, da tsunami lá, ocorrida lá na Indonésia, aquela grande onda que devastou a Indonésia e matou mais de 300 mil pessoas em 26 de dezembro de 2004. Nós tínhamos comemorado o Natal naquela ocasião e vimos aquela onda varrendo aquele país, a Indonésia. É como uma torrente, é algo rápido. Depois teve uma outra tsunami no Japão, que nós vimos ao vivo em 11 de março de 2011. Você via carros boiando, casas boiando. É algo rápido, não há muito o que fazer. E Moisés diz assim, nós somos como uma torrente. Ele diz também, nós somos como um sono. Sono. Os privilegiados dormem 8 horas, certo? Quem pode dorme 8 horas, quem pode dorme mais, ou 10, mais de 10 hiberna, não dorme, hiberna. Tem os privilegiados, tem gente que dorme menos, mas vocês já repararam que parece que você vai dormir e rapidinho chega, o teu despertador toca? Rapidinho ele toca. Então, Moisés diz, a nossa vida é como um sono. Você vai dormir, descansa, daqui a pouco o despertador toca e você vai seguir a sua vida
para as diversas atividades do seu dia a dia. Também ele diz que a nossa vida é como uma relva, que durante rapidinho, versículo 6, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Essa figura da erva, quem trabalha com ela também, é o profeta Isaías, tá? Isaías 40, versículos 6 e 7. Isaías diz assim: vocês, o povo de Deus, é como a erva, que seca, que murcha rapidamente. Eu não sei vocês, mas eu não sei se vocês têm a sensação de que está passando muito rápido, não está não? Está ou não está? Ou é só impressão minha? Parece que você acorda, você está tomando café e daqui a pouco você está dormindo. Você vai deitar. É a sensação de que as horas passam muito rapidamente, muito rápido. O dia parece que está curto. Não sei se é por conta das muitas atividades que nós temos, mas as horas parece que voam e passam muito rapidamente. Versículos 7 e 8, a manifestação da ira de Deus. Veja só o que o homem experimenta aqui debaixo do sol. Versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Aquele versículo ali de Hebreus 10, 41, o escritor diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O profeta Naum também, Naum é um profeta que mais fala sobre esse atributo que ninguém gosta. Ninguém gosta de falar sobre a ira de Deus. E o profeta Naum fala sobre esse atributo, dizendo que Deus jamais inocenta o culpado, culpado é culpado, inocente é inocente. Deus não confunde as sentenças. E quando Moisés diz aqui no versículo 7, ele poderia citar vários exemplos. Ele diz que nós somos consumidos pela tua ira. Imaginem agora os 40 anos que o povo ficou no deserto. Pensa comigo, o tanto de morte que Moisés viu. Foi ou não foi? Porque o povo foi rebelde ao Senhor, e o povo fica lá na terra prometida, rodando aqueles 40 anos lá. Só quem entra na terra prometida é Josué e Calebe. Então Moisés poderia ter dado alguns exemplos aqui, dizendo: olha, eu vi muita coisa, eu vi a manifestação da ira de Deus. Lembra do grupo de Datã, Coré e Abirão? Que eles desafiam a autoridade de Moisés, e Moisés pede para que Deus faça algo diferente, algo extraordinário, que nunca aconteceu. E aquele grupo de 250 pessoas, a terra vem e os engole vivos. Moisés diz assim: nós somos consumidos pela tua ira. Ele podia ter citado aqui o grupo lá rebelde de Datã, Coré e Abirão. Eles foram engolidos vivos, e as pessoas que estavam à volta, vendo aquela terra, a terra se abre e depois se fecha, saíram gritando, correndo, assustados, com medo. Moisés diz: nós somos consumidos pela tua ira. Quando constroem o bezerro de ouro também, os infiéis, os idólatras são mortos. E ele diz: a gente vai sendo consumido pela ira. E depois de 40 anos, todo aquele grupo lá, 603.730, ou 28, tirando Josué e Calebe, todos estão mortos. Ele diz: somos consumidos pela tua ira. Versículo 8, os pecados ocultos, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pecados ocultos que o pai não vê, que a mãe não vê, que as autoridades não veem, mas Deus vê. E tem um texto que eu gosto, não aparece aí, eu lembrei de cabeça aqui, Provérbios 28, 13, faz coro com esse texto aqui. Deixa eu ler para vocês. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É Salomão falando algo semelhante ao que Moisés está dizendo aqui, dos pecados ocultos ou pecados não confessados. E sobre pecados ocultos, Moisés também poderia testemunhar.
Lembram de Acã? Aliás, Moisés não, o Josué, né? Moisés já tinha morrido. Sobre pecados ocultos, o Josué poderia testemunhar. Ele roubou a capa babilônica, roubou uma barra de, acho que ouro ou prata, não lembro agora, e escondeu. Eu sempre falo, né? Qual é o sentido de você roubar uma roupa se você não vai poder usar? Qual é o sentido de você roubar uma barra de prata ou de ouro se você não vai poder usar e não vai poder mostrar? Aquilo vai ficar escondido a vida inteira. Então, é pecados ocultos que trazem problemas para a vida da nação. E versículos 9 e 10, veja só, a descrição da brevidade. Agora ele vai descrever ou exemplificar essa brevidade. Versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Isso aqui é interessante, a questão dos pensamentos, né? A psicologia diz que uma pessoa normal, ela tem cerca de 10 mil pensamentos por dia. 10 mil. Eu acho que eu tenho uns 18, 20, 22, por aí. Eu acho que eu estou excedendo aí esses pensamentos. Eu vou deitar, a minha cabeça fica a milhão. O corpo está deitado, a cabeça está trabalhando. Mas 10 mil pensamentos por dia. Você está lá na sua casa ou está na rua, você fala, preciso fazer isso. Preciso pagar esse boleto. Preciso dar um recado para o meu filho. Preciso ir para a igreja. Aí você fala, preciso fazer. Rapidinho você muda de pensamento e vai fazer outra coisa. 10 mil pensamentos por dia. Aí Moisés diz assim, a nossa vida é como um breve pensamento que talvez levou 1 segundo ou uma fração de segundos. Preciso pagar um boleto. Sobre os boletos a gente vai pensar mais. Eu imagino que a gente vai pensar mais pela quantidade deles. E aí você muda de pensamento. 10 mil é como um breve pensamento. Agora, em relação a tempo, a idade. Veja aí a idade. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A gente conhece esse texto, né? 70 anos, 80 anos, o vigor, a ideia da terceira idade, melhor idade, idade de ouro, alguns chamam de idade do condor. Já viram a idade do condor também? Tem a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, não tem essa idade aí, a idade do condor. Diz que tem essa idade aí, né? Salomão fala lá em Eclesiastes sobre a questão da idade, da velhice, da mastigação, da dentadura, dos olhos que se escurecem. Ele não fala isso daí? E Moisés foi um privilegiado, porque ele está falando de 70 a 80, mas ele foi a 120. É um privilegiado. Ontem eu fiz um ofício fúnebre de um diácono lá da igreja de Filadélfia. Diácono Daniel. Ele viveu 95 anos, mas já estava muito debilitado. O seu Daniel nasceu no dia 3 de junho de 1930. Não tinha nem acontecido a primeira Copa do Mundo ainda, 1930. E fomos lá, os filhos testemunharam a respeito dele, ele ia fazer agora em junho de 96, mas muito doente, muito debilitado. Então, 70 a 80 anos. Eu sempre, quando eu era criança, eu olhava para as pessoas mais velhas, e via elas envelhecendo, às vezes morrendo, mas eu estou novo, e agora eu não penso mais assim. Nossa, eu vi meu tio, eu vi meu avô, minha avó, eu vi esse aqui, olha, eu vivi alguns anos, não está mais na igreja. E agora eu já não penso que eu sou, eu menino vendo um senhor morrendo, eu já não penso mais assim. A idade chega, a idade pesa. 43, muito velho, brincadeira. Moisés fala sobre essa ideia que tudo passa rapidamente e nós voamos. Versículos 11 e 12, a reflexão feita por ele. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse aqui talvez seja o versículo mais conhecido do Salmo, né?
Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Veja, a ideia é a seguinte, olha, já que a vida é tão breve assim, já que são 70, 80, é canseira, é enfado, já que nós somos comparados a torrente, sono, relva, já que os nossos dias são curtos, então me ensina. E o pressuposto aqui no coletivo, né? Ensina-nos. Se ele está pedindo é porque ele não sabe. Ensina-nos a contar os nossos dias. E o propósito, para que alcancemos coração sábio. Paulo fala sobre tempo lá, eu coloquei ali no versículo 12, né? Efésios 5,16, Paulo diz assim, remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo porque os dias são maus. E a perspectiva é de piorar, infelizmente piorar cada vez mais. E o maior objetivo da nossa vida, irmãos, deve ser sabedoria, ou deve buscar a sabedoria. E veja esse versículo ali, ó, Jesus é a nossa sabedoria. Colossenses 2:3, o apóstolo Paulo diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Se você deseja ter sabedoria, Tiago 1,5, lembra? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Sabedoria. O maior alvo da nossa vida não deve ser o conhecimento, deve ser a sabedoria. E Provérbios fala de forma velada lá no capítulo 8, Provérbios 8 diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Você não percebe lá Jesus em Provérbios 8, mas ele está falando de Jesus. Parece um enigma. Salomão diz assim, eu existia antes dos montes, eu participei da criação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu quem? Jesus. Jesus é a sabedoria que será manifestada nas páginas do Novo Testamento. O maior alvo da nossa vida deve ser sabedoria. O que foi que Salomão pediu no início do seu reinado? Sabedoria. Deus aparece para ele lá, já pensou? Eu sempre que leio aquele texto, eu fico pensando o seguinte, o que será que eu pediria se Deus chegasse aí, ó, pode pedir o que você quiser. E o Salomão, talvez a maioria de nós não faria o que o Salomão fez. Ele diz, eu peço sabedoria. Sabedoria para estar à frente deste povo, para liderar este povo que é teu. Muito bem, então, e a última coisa, então ele está orando, primeiro reconhecendo que Deus é eterno, segundo ele sabe qual é o lugar do homem, o homem é breve, com essas figuras utilizadas, e aí ele termina dizendo, olha, já que é assim, já que Deus é eterno, e já que eu sou breve, então eu só te peço uma coisa, derrama a tua graça. Preciso da tua graça. E graça no Antigo Testamento não é muito comum, não é verdade? O Antigo Testamento geralmente é visto com o aspecto da lei, mas aquele que escreveu a lei está pedindo o quê? Graça. Porque ele sabe que pela lei não vai. Até ele sabe que não vai. Veja aí então os versículos finais de 13 a 17, que podem ser resumidos nessa frase aí, a graça de Deus. Deus é eterno, eu sou breve e logo preciso da graça. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Olha só a graça agora. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Graça. E aqui, ele faz 3 pedidos aqui em relação à graça. 3 pedidos finais.
já que ele reconheceu a eternidade de Deus, a brevidade do homem, ele, aproveitando-se dessa graça, ele pede 3 coisas a Deus. A primeira, ele pede por misericórdia. Versículo 13, olha só. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. E trocando em miúdos, o que ele está pedindo aí é misericórdia. Compaixão é misericórdia. E veja, sobre a misericórdia, eu citei pelo menos esses 3 exemplos aqui para nos ajudar. O Salmo 136, por exemplo, lembra, todos os versículos do Salmo 136 terminam com esse estribilho, porque a tua misericórdia dura para sempre. É o Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele que nos livrou do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele que fez o sol e a lua, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois, outro escritor que fala sobre a misericórdia, Jeremias. Lá em Lamentações 3, 22 e 23, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele diz no versículo anterior, em Lamentações 3, 21, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Muito bem. Então, agora o exemplo máximo, Jesus também tinha compaixão ou tinha misericórdia. Lá em Marcos 1, 41, é um episódio em que um leproso vem pedindo ajuda. Jesus está caminhando e vem alguém gritando, um leproso pedindo misericórdia, e Marcos 1, 41 diz assim, que Jesus, profundamente compadecido, parou. Profundamente compadecido ao ver a situação daquele leproso. E o leproso lá diz assim, ó, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, pode me curar. Ele não diz se o Senhor puder. Ele reconhece que Jesus pode, ele só não sabe se Jesus quer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então, Moisés diz assim, olha, eu que já estou quase com 120 anos, mediante a tua graça, o que eu peço é, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Tem compaixão dos teus servos. Eu já vi muita coisa, muita gente morrendo. O que mais que ele pede? O segundo pedido. Nos versículos 14 e 15, ele pede por satisfação. Olha só, versículos 14 e 15. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegria, satisfação. Onde é que nós encontramos? Em Deus, no nosso Senhor. Ele diz, Senhor, me dá misericórdia, me dá satisfação, contentamento. Paulo diz lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegria, contentamento, satisfação. Tem até um cântico, não tem? Satisfação é ter a Cristo, satisfação é ter vida, alguma coisa assim. Tem um cântico. E eu fico pensando, e ele diz assim que de manhã ele pede para ser saciado com a bondade de Deus. E eu fico pensando, o que a gente faz de manhã quando a gente acorda? Talvez nós temos um objeto que está quase grudado ao nosso corpo. A primeira coisa que a gente faça talvez seja olhar o celular e as mensagens. Quem mandou mensagem para mim? Quem ligou? Quem mandou áudio? Manda o áudio, manda o áudio. Moisés diz que todas as manhãs ele pede para ser saciado, satisfeito em Deus. Ele pede alegria porque depois de viver 40 anos no deserto, versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Irmãos, às vezes, eu não sei se eu teria a paciência de Moisés, não, viu? Para aguentar aquele povo lá?
no deserto? Chega uma hora lá que ele chega uma hora que ele fica bravo, irritado, e ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, risca o meu nome aí. Você falaria isso para Deus? Eu não aguento, para mim, já deu, já chega. Senhor, risca o meu nome aí. Eu não falaria isso, porque vai, e se ele riscar? Certo? Risca o meu nome. Bate na pedra, fica nervoso. Olha, você lidar com 603.630 pessoas, fora mulheres e crianças. Uma vez o sogro dele foi visitar ele e falou, desse jeito aí você não aguenta não. Coloca aí conselheiros de grupos de 10, de 50, de 100. E ele diz assim, Senhor, depois de 40 anos, alegra-nos. São muitos dias, deserto, dificuldade, cobras peçonhentas lá, deserto árido, alegra-nos. Ele pede, já que Deus é gracioso, então me dá, Senhor, satisfação. E o terceiro pedido, versículos 16 e 17, para a gente finalizar, ele pede por graça. O seu pedido é por graça. Versículo 16, aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Essa ideia das obras aqui no versículo 16, são os feitos realizados por Deus na geração anterior. Senhor, aquela geração passou. Aquela geração que viu o mar se abrindo, a água saindo da rocha, o maná caindo do céu, aquela geração passou. Que o Senhor faça aparecer novas obras aos seus filhos, que o Senhor manifeste a ele a tua glória. Tu és o Deus poderoso. Mostra aos teus servos e aos filhos deles a tua glória. E finalmente, a graça, a presença da graça no Antigo Testamento. Para aquele que escreveu a lei, ele prefere a graça. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, a obra das nossas mãos. Há uma divisão equivocada no meio evangélico brasileiro entre lei e graça. Lei e graça sempre traz muita polêmica, porque a divisão para muitos o Antigo Testamento fala da lei e o Novo Testamento fala da graça. Mas não pode ser, porque Moisés está falando da graça aqui. Essa ideia de o Antigo Testamento é lei e o Novo é graça, eu já falei isso aqui, mas já tem um tempo, talvez os irmãos não se lembrem, a minha divisão é um pouquinho diferente. Vou mostrar o que eu entendo de lei e graça. Até Gênesis 3,14 é lei. De Gênesis 3,15 a Apocalipse 22 é graça. É por isso que Moisés está falando da graça aqui. Agora, como que eu cheguei a essa divisão? Gênesis 3,14, tudo depende do homem, depende das obras, depende de Adão, depende dele obedecer. Mas Gênesis 3,15 é chamado na teologia do proto-evangelho. É a primeira promessa de que no futuro Deus ia mandar alguém para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. Ele vai picar o descendente, mas o descendente vai esmagar a sua cabeça. É Cristo. E isso é graça. A primeira manifestação da graça é Gênesis 3,15. E quem escreveu Gênesis 3,15? Moisés. Então não há nenhum segredo aqui ele pedir a graça de Deus, porque ele já havia falado da graça de Deus. Gênesis até 3,14 é pelas obras. E de Gênesis 3,15 até Apocalipse 22, 21 é pela graça. E o autor da lei diz assim, seja sobre nós, Senhor, a tua graça. Ele quer a graça. A presença da graça no Antigo Testamento. Então, essa é a oração dele, para um Deus eterno, para um homem que é breve e para uma graça que é abundante. Esse é o Salmo de número 90. Algumas lições para nós, algumas aplicações. O que podemos aprender do Salmo 90 em termos práticos? Eu destaco aí 3 lições. A primeira
reconhecer a grandeza de Deus, é o versículo 2. Quando nós oramos, é necessário reconhecer a grandeza de Deus. Verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O nosso Deus é grande, é autoexistente, é eterno, é Senhor sobre todas as coisas. Você reconhece a grandeza do seu Deus? Segunda lição, entender a fragilidade do homem. Versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O homem, por mais firme que esteja, ele continua sendo fraco. Continua sendo frágil. Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, lembra? Aquele que pensa que está em pé, não é que ele está em pé, viu? Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Isso mostra, nos dois textos, fragilidade, fraqueza. Quando alguém diz assim para você, você sabe com quem você está falando? Já viram isso? A minha vontade de responder é assim, com um monte de pó. Essa é a minha vontade de responder. Você sabe com quem você está falando? Com um monte de pó. De acordo com o Salmo 103, verso 12, se não me engano, diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É preciso reconhecer a nossa fragilidade. Somos frágeis, vasos de barro, segundo Paulo lá em 2 Coríntios 4. Terceira coisa, pedir o favor de Deus sobre nós, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, complicados, e é preciso nós suplicarmos o favor do Senhor, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor, me ajuda, me socorre, me abençoa, e nós podemos ter certeza de que quando todos os recursos da terra acabarem, Deus ainda continua cheio de recursos, de acordo com Apocalipse 4, que nós vamos estudar domingo que vem, se Deus quiser. Quando todos os recursos da terra acabarem, o trono, o céu, continua em fartura e em abundância. Peça o favor de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, o nosso país, sobre a nossa família, sobre aqueles que ainda não estão ou não vieram para Jesus. Peça o favor do Senhor. É isso. Salmo 90, a oração de um homem de Deus que olha para a eternidade do Senhor, para a brevidade do homem e para a abundância da sua graça.